Opa, peraí. Boa noite, Leandro Megna. Boa noite, você estava ouvindo um pagode aqui? Que já chegou chegando, segurando a barra que o Neymar não segurou, né? Ainda bem, filha da puta. Sabe o que eu acho, Leandro? Eu acho que o nosso salário ficou muito concentrado na nossa mão. Não foi o suficiente para ele, né? Não foi, a gente devia ter doado mais meses de salário pro Neymar. Isso daí se chama concentração de renda. Concentração de renda, até quando? Os professores continuarão ganhando salário enquanto o Neymar aí não recebe nada. Salários astronômicos que os professores ganham. Eu, por exemplo, hoje pedi frango frito. Neymar pediu? Não. Não. Eu almocei o resto da pizza de ontem. Você pediu pizza? Não importa. Pizza ontem, fazia tempo. Tava com meu pai. E aí é isso. Vale alimentação. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todo mundo. E mais uma vez aí estamos reunidos no canal Humanize para fazer um balanço sobre assuntos importantes que aconteceram no cenário político do nosso Brasilzão e também fazer aquela imersão cultural trazida aí pelo nosso querido Leandro Megna e eu aqui, o Marcos Toledo. Vamos lá, vamos começar então. Bom, nessa minha primeira parte, eu quero falar um pouquinho e fazer algumas relações com o que aconteceu no meio da semana em que o governo teve uma importante vitória. O governo Bolsonaro teve uma importante vitória que eu, pelo menos, não vi ser coberto assim pela grande imprensa, mas poderia. Não sei se sou eu que estou comendo alguma bola e estou deixando passar alguma coisa, mas eu acredito que o que nós tivemos nessa semana foi a primeira grande vitória do governo Bolsonaro, fruto da nova estratégia de aproximação com o Centrão. Se houve alguma coisa significativa antes, etc., talvez eu que esteja aqui bobeando. Mas, ao que me parece, desde que o Bolsonaro resolveu uma mudança de estratégia, uma aproximação com o Centrão, como a gente já comentou em outros momentos, isso que acabou de acontecer essa semana foi o primeiro impacto significativo, né? O primeiro efeito positivo para o seu governo dessa nova estratégia. Que foi o quê? Foi a manutenção do veto, presidencial, a decisão do Bolsonaro de congelar a possibilidade de aumento de salários para servidores públicos até o ano de 2021, em virtude da crise aí do coronavírus. Bom, vamos aos fatos. O que aconteceu? O Congresso Nacional estava promovendo uma lei que seria uma espécie de ação de contingência em relação ao Porra, cortou. Ah, voltou. Voltei? Às vezes é um... Falhou, mas voltou. Falhou, mas voltou. Essas falhas acontecem. Que era uma... O governo estava então promovendo... O governo não, né? O Congresso Nacional estava discutindo uma série de possibilidades de ações aí para evitar problemas maiores com relação à crise econômica que naturalmente nós vamos ter em virtude do coronavírus. E aí, em troca de uma liberação de um repasse federal de 60 bilhões de reais a estados e municípios, foi combinado que uma série de reajustes para o funcionalismo público seriam evitadas.
Então, o Congresso se comprometeu num acordo com o governo federal a criar uma lei que bloqueasse a possibilidade de aumento salarial para o funcionalismo público, o que obviamente geraria uma economia, né, nos fundos do governo, em troca de um repasse de 60 bilhões do governo federal para os estados combaterem a crise. Só que no meio desse processo, o Congresso começou a discutir a possibilidade de garantir isso que foi combinado, mas abrir algumas exceções. E essas exceções viraram uma queda de braço gigantesca dentro do Congresso nos últimos meses. Que grupos mereceriam estar dentro dessas exceções? E aí ganhou espaço no Congresso, especialmente puxado pela oposição, a ideia de que os funcionários públicos diretamente envolvidos na luta contra o coronavírus, geralmente funcionários públicos ligados à saúde, claro, mereceriam entrar neste rol de funcionários públicos, que ganhariam aumento salarial. Ou seja, cuja lei não implicaria. E o Bolsonaro foi lá e vetou essa parte da lei. Só que aí, em direito constitucional, como é que funciona isso? Não é assim, o presidente veta uma lei do legislativo e ponto, acabou. Porque senão, Leonel passando, causando, porque senão isso significaria uma soberania, Leonel, muito grande do poder executivo sobre o legislativo. Ele tá com saudade de mim, porque eu passei a semana no meu pai, eu só vinha dar comida para ele. E aí ele não ganhou carinho, né? Pronto, já voltei para cuidar de você. Então, o Bolsonaro vetou essa lei. Como funciona? Quando o executivo veta uma lei ou parte dela, o executivo tem um prazo, se eu não me engano agora é 48 horas, para justificar o veto. Por que eu vetei essa questão aqui? Porque quem faz lei é o legislativo. Se o executivo chega e fala, olha, essa lei passa, mas com essa parte não, é a mesma coisa que o executivo está fazendo lei. Então, para o executivo poder vetar um pedaço de uma lei, ele precisa de uma justificativa muito boa. E essa justificativa é avaliada pelo legislativo. Ou seja, existe um sistema aí de controle, né, que no direito a gente chama de sistema de freios e contrapesos, que evita que um poder se sobreponha ao outro. No caso do veto presidencial, como funciona? Ele veta, aí ele justifica o veto, e a justificativa do veto é votada nas duas casas do legislativo. E o que balançou as cordas aí, preocupou o governo, foi que o Senado, na quarta-feira, dia 20, rejeitou o veto do presidente. Que era uma coisa que as pessoas não esperavam. O Senado rejeitou o veto, ou seja, o que o presidente vetou não vale. E a lei passa exatamente como ela foi discutida pelo Congresso. Só que aí a Câmara dos Deputados entrou no jogo. No dia seguinte, ou seja, tempo recorde, inclusive, geralmente as coisas não acontecem assim tão rápido, para você ver quando interessa ao governo, né, como é que funciona a aprovação desse tipo de coisa. No dia seguinte, na quinta-feira, dia 21, a Câmara votou e garantiu o veto do presidente Bolsonaro. Porque para o veto ser derrubado, precisava das duas casas, né, juntas, derrotando o governo. Então agora, esse Congresso, com uma maioria relativamente confortável, em apoio ao Bolsonaro, e olha que surpreendente, com muitos votos do PSL, para derrubar o veto, com muitos votos do PSL contra o presidente. O PSL se dividiu, uma parte votou pelo sim, outra parte votou pelo não. Ou seja, um pedaço significativo do PSL votou junto com PT, PDT, PSOL e etc., pela derrubada do veto presidencial. Sobre o argumento de que os salários que seriam aumentados seriam salários pequenos, de pessoas que sofrem, de funcionários públicos de baixos salários, por exemplo, coveiros.
né, que foram muito chamados a atenção para essa questão, né? São coveiros que estão enterrando, né, as vítimas do coronavírus e tal. São enfermeiros que precisam ter esse reajuste salarial, etc., e que vão ser abandonados se o veto for aprovado. Esse era o argumento. E tinha gente do PSL votando junto. Enfim, meu ponto não era nem esse, só um comentário. Então, o Congresso articulado, conduzido ali pelos chamados partidos do Centrão, conseguiram uma vitória razoavelmente folgada para que o veto do presidente se consolidasse. E aí ficou curioso que quando o Senado derrubou o veto, parcialmente, né, faltava a Câmara, coisa que não se confirmou então, porque a Câmara discordou do Senado, o Bolsonaro deu uma declaração. Ele disse o seguinte, palavras dele aqui, ó. Cadê? Que se o veto fosse derrubado, ficaria impossível governar o Brasil. Para variar um pouquinho, sem muita confirmação, para variar um pouquinho sem nenhuma demonstração mais enfática da onde eles tiraram esses números, o governo calculou que se o veto do presidente fosse derrubado, o prejuízo, o rombo no orçamento da União ficaria na casa dos 130 bilhões de reais nas contas públicas. Mas eles não mostraram de onde veio essa conta, pelo menos eu não achei, procurei e não achei. Enfim, ficaria impossível derrubar, ficaria impossível governar. Esse foi o argumento do Bolsonaro. E o último ponto aí da questão dos fatos é que quando o Senado derrubou o veto, isso foi possível graças a 4 senadores do governo, inclusive o vice-líder do governo no Senado, né, a vice-líder Isalci Lucas, que é do PSDB e que é vice-líder do governo e votou contra o governo. E que agora provavelmente vai perder esse papel, né? Junto com outros 3 senadores bolsonaristas, governistas, que votaram contra o veto do Bolsonaro, sei lá por quê. E agora vão sofrer retaliações. E todas essas questões, então, senador traindo o presidente, sendo ameaçado de perder cargos, de perder privilégios, de perder, enfim, de perder papel, de perder relevância, de perder, a palavra que eu estava procurando é protagonismo em meio ao governo. Presidente falando que quem votou contra o veto é traidor do Brasil. Presidente não, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou isso. Presidente falando que fica impossível governar, etc e tal. E o Congresso articulado com o governo federal, depois de meses, 2 meses pelo menos, de articulações políticas entre o governo federal e o chamado Centrão, agora trazendo os seus efeitos positivos, remete a gente a 2 questões históricas que eu queria abordar. Uma mais distante, do início do século XX, e outra bem recente. A bem recente, eu acho que a gente já discutiu isso aqui em outra live, Lê, mas a bem recente, e que para mim foi o que me veio na cabeça na hora, quando o Bolsonaro falou, se o veto for derrubado fica impossível governar o Brasil, é a questão das pautas bomba da Dilma Rousseff em 2015. Que pouca gente fala. Muito se falou sobre o processo de impeachment em relação às políticas de corrupção, né, a todas as delações, a Operação Lava Jato comendo solta e identificando várias, né, relações escusas do governo federal através da Petrobras com empresas privadas como a Odebrecht, acordos, né, contratos fraudulentos, obras de licitação de obras marcadas por, enfim, sujeirada e tudo mais, que prejudicou muito a imagem da Dilma Rousseff, mas em meio a tudo isso, as chamadas pautas bomba, aprovadas pelo Congresso, sobretudo a Câmara dos Deputados, com articulação direta do Eduardo Cunha como um verdadeiro maestro que orquestrou essas questões, construiu o impeachment. Por quê? Porque como muitas vezes a gente já falou aqui, o impeachment é um processo político e jurídico.
A questão jurídica é muito mais fácil de achar. Um crime contra o presidente, se você não acha, você consegue construir um. Agora, a questão política é mais difícil. A questão política é mais difícil. Você precisa ter uma grande pressão popular e grandes impactos na economia, por exemplo, para que o impeachment seja viável. E o que aconteceu em 2015 foi que uma série de decisões do parlamento com o objetivo, muito provavelmente, é difícil você provar que o objetivo era esse, né? Tipo, ele tem que entrar na cabeça dos deputados. Mas, muito provavelmente, com o objetivo de sabotar o governo da Dilma Rousseff, tornando-o ingovernável, tornando impossível governar o Brasil, nas falas exatas do Bolsonaro, foram aprovadas. E você não precisa nem perguntar. É óbvio que quando isso aconteceu, Bolsonaro, que era deputado federal, adivinha de que lado ele estava? Aprovando, votando favoravelmente a leis que tinham, a propostas que tinham como objetivo claramente tornar o governo da Dilma Rousseff praticamente impossível. Um exemplo foi a lei de correção do fundo de garantia. Em 2015 ela foi votada e a Dilma vetou alguns trechos da lei. E o Congresso foi lá e derrubou o veto da Dilma Rousseff, que era uma ideia do projeto de elevar de 3% para 6% o índice de correção dos depósitos do fundo de garantia. Aumentando o depósito do fundo de garantia, você gerava um grande impacto na economia, tecnicamente favorável para os trabalhadores, mas num momento de crise econômica bastante complicado. Exatamente o argumento que está se usando agora. Tecnicamente, aumento do salário do funcionalismo público é bom, é positivo, eles merecem. Funcionários públicos como coveiros, enfermeiros, sei lá, depois policiais, etc. Pessoas que têm que ser, né, realmente valorizadas e que pode, eu não pesquisei isso, mas pode ter certeza que a gente não precisa procurar muito para ver que o reajuste de salário desses caras deve estar imensamente atrasado. Ou seja, a questão é urgente, ainda mais em momentos em que nós estamos apontando e caminhando para a maior recessão da história do Brasil varonil, provavelmente de todos os tempos. Só que aí o argumento é bastante razoável. Como é que a gente vai, em meio a uma crise econômica, foi o argumento, inclusive, do presidente da Câmara, né? Ele falou, a Câmara precisa dar um sinal para a sociedade. Foi esse o comentário, né, do Rodrigo Maia com relação ao resultado depois que foi votado a manutenção do veto. A gente precisa dar um sinal para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira está sofrendo, a crise está apontando. Que mensagem nós passaríamos se aqui entre nós estivéssemos votando pelo aumento de salário dos funcionários públicos? Seria um descalabro. Passando a ideia de que eles estão votando contra o salário deles mesmos. Né? Só que o problema é que o salário de deputado e senador foi aumentado recentemente, há pouco tempo atrás. Agora, esses outros funcionários públicos menores, né, vamos dizer assim, de categorias inferiores, vão ser bastante prejudicados. Então você ainda por cima passa uma visão positiva para a sociedade, que a sociedade vai aprovar, onde já se viu, né? Funcionário público que mama nas tetas do Estado, aumentando seus salários mais uma vez, enquanto a gente aqui do mercado privado, o empresário, a classe média, sofrendo diante da crise. O Congresso está certo, tem que apertar o cinto, tem que economizar, etc. E as pessoas não vão ver os detalhes, né, de quem realmente está sendo, digamos assim, prejudicado com essas decisões. Então, a relação que a gente tem com a questão das pautas bomba da Dilma Rousseff é gigantesca. Para ver como esse nosso presidencialismo de coalizão, que depende dessa relação saudável com o Congresso, pode trazer efeitos diferentes para o presidente. No caso do Bolsonaro, essa articulação positiva com o Congresso resultou no quê? Resultou numa confortável aprovação da manutenção do veto presidencial, tornando possível a governabilidade. Já no caso da Dilma Rousseff, uma série de chamadas pautas bomba foram confirmadas pelo Congresso em 2015 em virtude da perda
do controle da Dilma Rousseff sobre o Congresso. Essa questão da FGTS foi uma, outra questão foi a questão do fator previdenciário, que foi um efeito assim, uma mini reforma da Previdência que foi garantida pelo Congresso de modo a aumentar os gastos públicos aqui na casa de mais de 3 trilhões até 2060, né, em larga escala. Então, os vetos da Dilma Rousseff, que foram derrubados em 2015, são elementos importantíssimos para a gente compreender como que o governo dela ficou absolutamente impraticável, o que ajuda a explicar a queda de popularidade dela, que se a gente lembrar, em 2013 era muito alta. Até o comecinho de 2014, a popularidade da Dilma Rousseff era bastante razoável, era bastante alta. E nos primeiros meses após a eleição dela, continuaram alta. Mas aí entrou o ano de 2015. E essas estratégias para burlar a possibilidade de governo dela explicam em grande parte os protestos de rua, né? A classe média entrando... Hoje o Leonel tá determinado a sabotar a live. E a construção do impeachment, mais do que a questão da pedalada fiscal, que foi só um detalhe técnico que precisava ser encontrado. Enfim, esse era o primeiro grande ponto, assim, né, pra gente lembrar. É um assunto que vale a pena para quem se interessa, né, buscar ver um pouco melhor como foi essa questão da Dilma Rousseff. E outra questão, assim, que leva a gente diretamente para isso é um elemento histórico do período da República do Café com Leite, que foi muito trabalhado por um livro que vale bastante a pena, assim, uma sugestão bem legal, que é a obra do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Alguns falam Raimundo Faoro, nunca sei o que é o certo, né? Eu falo Faoro porque eu acho mais bonito. E nessa obra ele fala bastante sobre a questão de um elemento histórico chamado política dos governadores. A política dos governadores, no início do século, geralmente é ensinada lá no ensino médio como um... Eita, acho que a minha luz apagou. A minha luz apagou, mas literalmente. Não tá escuro, não. Oi? Estamos escutando? Não mudou nada, na verdade. Não mudou nada. Acho que tá. a luz da tela... Enfim... Quando a gente está na escola, a gente costuma ouvir falar sobre um negócio chamado política dos governadores, que era a sementinha do toma lá da cá, né? A origem daquela postura de uma mão lava a outra, eu te ajudo, você me ajuda. Só que geralmente, pelo menos a maneira como eu aprendi, etc., mostra-se a questão da política dos governadores da seguinte maneira, de maneira bem simples. O governo dos estados, fazendeiros, né, famílias tradicionais, sobretudo no Nordeste, sabotam as eleições usando seus comparsas, usando os seus, né, jagunços, etc., para que a população seja obrigada, constrangida a votar num determinado presidente. Em troca, quando o presidente chega no poder, ele usa a sua influência para garantir a eleição desses governadores, quando eles são eleitos de acordo com a Constituição de cada estado. Então o presidente usa a sua influência para apoiar os governadores na eleição, e os governadores usam a sua influência para apoiar o presidente na eleição. E não é simples assim. A política dos governadores, muitas vezes, ela é ignorada num elemento que eu acredito que é fundamental. A política dos governadores não era apenas uma troca de favores eleitoral para eleger o executivo. Esse é só o mais chamativo dos elementos. O que se costuma ignorar é que, em troca do apoio do presidente da República nas eleições estaduais, para governos estaduais, que geralmente garantia que governadores se mantivessem no poder por décadas, se não a própria pessoa, mas seus parentes, membros do seu próprio partido, o que formou aqueles verdadeiros clãs que duram até hoje, né? No Ceará, com os Ascioli, no Pernambuco, com os Cavalcante, no Maranhão, etc. e tal, não é apenas a ideia da questão do apoio do presidente à figura do governador.
Mas a ideia é que, na contramão, os governadores de estados e as facções políticas dominantes daqueles estados mexiam seus pauzinhos e usavam suas influências para articular o voto de cabresto a favor de deputados e senadores. O voto de cabresto tinha um impacto muito grande sobre o legislativo. E isso geralmente é ignorado nos livros de história. Ou é contado de maneira a ponto de você ler e não entende. Então, quando você vê questões como as de agora, da nossa política atual, em que o presidente precisa oferecer cargos, em que o governo federal precisa buscar a governabilidade, que marcou tão fortemente o governo do PT, e que agora a gente vê, né, o Bolsonaro, que chegou com aquele discurso do eu tô aí para mudar tudo que tá aí, cheguei para mudar tudo isso aí, para acabar a mamata, etc. E percebendo que é impossível governar no sistema que nós temos de presidencialismo de coalizão, sem buscar esse tipo de diálogo, isso é extremamente intrínseco ao nosso sistema republicano desde que ele começou. Desde a República do Café com Leite. Porque o voto de cabresto, ele tinha uma preocupação muito mais sensível com a eleição de deputados e senadores em cada estado, que ao chegarem no Congresso, aprovassem as medidas do presidente. Porque para o presidente interessa muito mais ter deputados e senadores aliados do que o governador XYZ nos estados, especialmente os estados mais pobres. Então, eu vejo, muitas vezes, essa maneira da política dos governadores ser narrada de forma muito simplória. E se ignora essa questão que é fundamental. A política dos governadores é um acordo não do governo federal com o governo estadual apenas, mas é um acordo do poder executivo com o poder legislativo para manutenção da governabilidade da elite paulistana e mineira. Ou seja, era uma preocupação desde sempre. Hoje, não existe mais essa questão assim tão clara de simplesmente desvio de votos para se fazer um grande arranjo institucional. Mas isso acaba acontecendo de maneiras, assim, instrumentalmente diferentes, mas a lógica é exatamente a mesma. A oferta de cargos, as trocas, né, entre as elites para a possibilidade de governabilidade, são elementos que a gente teria muito para compreender dentro dessa lógica aí da República do Café com Leite e de uma compreensão mais profunda do que foi a política dos governadores. Um arranjo histórico, um arranjo político histórico que mostra o quanto é antiga, o quanto está sedimentada e, portanto, difícil de se contrapor essa busca por governabilidade num verdadeiro arranjo com as elites locais. Certo? Acho que esse era o ponto. E agora a gente, né, tende a ver aí se essa estratégia do Bolsonaro paz e amor que a gente falou na semana passada, né, essa ideia dessa nova estratégia de alinhamento com o legislativo vai trazer novas vitórias e possibilitar estabilidade e governabilidade para o Bolsonaro diante da crise, o que pode ser muito importante para a construção de 2022. Certo? Meu ponto era esse hoje e beleza. Lê, senta o pau aí. Marcola, deixa eu comentar algumas coisas que você falou. Você começou falando da cobertura da imprensa. Eu acompanhei a cobertura da imprensa, principalmente da imprensa que se opõe, né, muito claramente ao presidente, e mesmo a Rede Globo, ela pontuou, né, a questão da derrota do veto, né, a queda do veto, e depois a vitória do governo, né, ao restabelecer o veto, como uma vitória de uma necessidade do país, né? É lógico que a gente entende a Rede Globo dentro de um sistema neoliberal e tudo mais. Então, por mais que ela se oponha ideologicamente ao Bolsonaro, nesse ponto, ela estava apoiando o Bolsonaro, claro, né? Porque interessa para essas correntes neoliberais que os gastos públicos sejam os menores possíveis.
Mas a Globo noticiou, sim, como algo que foi sensato do ponto de vista, assim, a medida que a Câmara dos Deputados tomou foi uma medida sensata, mas não pontuou como uma vitória do presidente, mas como se fosse uma vitória do Brasil, uma sensatez dos deputados e tudo mais. Acho que foi pontuado muito dessa maneira. E lembrando, né, que a vitória foi uma vitória do Bolsonaro na Câmara, mas depois de uma derrota no Senado. E que isso foi visto justamente como... Foi visto pela articulação do governo como um recado que o Congresso está dando para ele, né? De que, ok, ele está se aliando ao Centrão, porém, o preço desse alinhamento pode ficar mais caro, pode ficar mais alto. Foi uma demonstração de força, né? De mostrar, olha, a gente pode fazer isso ainda e tudo mais. E você lembrou, né, que foi uma troca que ele fez com o Congresso de dar o dinheiro para estados e municípios em troca de vetar o aumento do funcionalismo público. Lembrando que o funcionalismo público, veja que não era uma obrigatoriedade do aumento do funcionalismo, mas era uma autorização para governadores e prefeitos que quisessem aumentar os salários, né? Não era que os salários iam ter que ser aumentados. Só que o governo se lembrou muito bem que esse ano é ano de eleição. E interessa muito aos prefeitos dar aumento de salário, principalmente em 2020, né? Então, por mais que fosse uma autorização para que os aumentos fossem dados, principalmente no âmbito das prefeituras, o aumento claramente seria dado por prefeitos que estão planejando reeleição e tudo mais, né? E eu achei muito interessante essa ideia eu não lembrava muito dessa questão da política de governadores, e aliás eu nem sabia que era do Raimundo Fauro, essa ideia, mas hoje, se o governo federal não se alia com governadores, e ok, porque eu acho que nem interessa muito para o governo federal ter qualquer tipo de influência nos governos estaduais, né? Interessa muito mais que ele tenha uma influência no legislativo federal. Hoje, eu acho que, em comparação com a comparação que você fez aí com a República Velha, é exatamente a mesma estratégia que ele faz, que o governo federal faz no sistema de presidencialismo de coalizão, que ele faz ao tentar buscar o apoio do Centrão, né? Em especial, quando você olha o principal partido desse Centrão, que é o MDB, que é o partido que tem maior capilaridade no Brasil, né? É o partido que mais elege vereadores, que mais elege deputados estaduais e tal. Então, é a mesma coisa. Interessa que o governo federal tenha apoio do MDB, porque ele sabe que é o MDB que vai conseguir chegar lá em Caruaru, em Cabrobó e assim por diante, né? O governo federal, tudo bem, ele pode ter uma influência no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, mas você não elege um presidente só com essas cidades. Você elege também lá com os votos que estão escondidos, onde a presidência da República não chega, né? E o apoio do Centrão tem esse papel, né? Claramente esse papel. Mas eu acho que é isso. Acho que é isso. Eu tinha anotado aqui. Boa. Bom, você quer comentar alguma coisa do que eu falei agora, Marcos? Não, acho que assino embaixo, assim, com relação a essas questões. Um ponto que você falou, eu lembrei aqui, sobre essa ideia da capilaridade do MDB, não tem nada a ver com a questão, mas é só um negócio que eu sempre penso assim e falava com os alunos sobre o tamanho, né, da máquina eleitoral que o MDB tem e que eu não consigo entender muito como funciona, porque se a gente for pensar assim, qual é o número de legenda do PT? 13, todo mundo sabe. Do PSL, ninguém sabia até 2 anos atrás, mas agora todo mundo sabe 17. Do PSDB, 45, na lata, todo mundo sabe. E qual que é o número do MDB?
desde quando era PMDB? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quando perguntar, por exemplo, para os alunos... ou seja, não existe uma identificação entre esses grupos em lugares como os nossos, São Paulo, né? E talvez não exista também uma compreensão muito grande disso, aonde eles têm essa capilaridade. Mas é a demonstração de que, diferente como funciona em grandes centros urbanos, pelo menos funciona um pouco mais, né? Nesses lugares mais afastados, essa capilaridade se dá porque ela se dá fora do âmbito eleitoral, né? E o número do PMDB é 15, tá? para resolver a questão. Mas ninguém sabe, né? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Ou seja, esses partidos eles se estrutura largamente segundo aquela lógica de elementos políticos que se dão pelas pessoas de maneira direta, nessa lógica mais clientelista possível, em que a política se faz completamente à revelia dos partidos. Quer dizer, na verdade a política é 100% eleitoral, mas a elegibilidade, ela não tem nada a ver com o partido, ela não dialoga com o partido, ela dialoga com o coronelismo, não tem essa, até hoje. Né? Ela se dá com uma ideia de institucionalidade de determinados grupos políticos que ainda são familiares, que ainda são vinculados a sobrenomes, que ainda são vinculados a grandes famílias, e que o partido é irrelevante. Eu acho interessante, né, como uma demonstração disso se dá no fato de ninguém saber o número do partido. Só uma questão. Você falou agora, eu me lembrei da propaganda eleitoral na televisão, né? Porque na propaganda eleitoral na televisão, geralmente você tem lá uma grande propaganda, por exemplo, do PSDB, e você sabe que o PSDB tem uma coalizão bastante grande, uma coligação bastante grande. Tem uma diferença de coalizão e coligação, né? Coligação é ainda no período eleitoral. Ele tem uma coligação bastante grande com outros partidos. E esses deputados e senadores e vereadores que aparecem aí na coligação, eles vêm na sequência da propaganda do PSDB. Então você tem o PSDB e você tem o Democratas. Né? Os deputados e senadores do Democratas, eles vêm na sequência da propaganda. Então o que interessa é a apresentação dele, física, e o número que está ali. O número não começa com 45, é 25, eu acho, né, do Democratas? O Democratas? Acho que é 25. Acho que vai falando aí que eu vou colar. Mas aparece lá a mesma cor, o mesmo layout de cenário e tudo mais, só que é 25, né? Aí vem um outro partido aliado ao PSDB, a mesma configuração de cenário, eles estão vestidos do mesmo jeito, mas o número começa de outra maneira. Então você elege como se fosse do PSDB, né? Porque eles estão numa mesma coligação. Então por isso que os números de legenda desses partidos do Centrão, a gente não sabe, né? E o que é? 25? Isso era assim desde que a gente era criança, desde a época do Fernando Henrique Cardoso. E é 25 mesmo, Democratas. É 25, né? Pois é. Gente, então deixa eu partir aqui para minha pauta. E eu queria falar... primeiro eu queria falar o seguinte, eu estou aproveitando aqui o período da quarentena para reler um livro que eu li na época da graduação ainda, que é Crime e Castigo, clássico do Dostoiévski, né? Odeio esse livro. Você odeia? Detestei, achei muito ruim. Cara, bom... Mas... todo mundo gosta, mas eu não gostei, desculpa. Levei um tempão para terminar de ler, porque essa porra não acaba. Tem estudante de letras que não leu e diz que gosta, né? Porque é hipster se andar com... porque tem que gostar do Dostoiévski, né? Então... Mas quem sabe, né, depois da sua análise eu passe a gostar mais. Não, mas então, só mostrei isso, mas eu acho que não vai dar tempo de falar disso, porque a minha análise vai no outro sentido, se bem que é relacionado a isso. Porque eu queria abordar o seguinte. Tem esse livro, que é um livro que eu estou
que eu peguei para ler recentemente, que chama História da Morte no Ocidente, do Philippe Arrier, que é um historiador, talvez o maior historiador francês, eu acho, pelo menos o único que eu conheço. Além do Philippe Arrier, você conhece um outro historiador, você deve conhecer, claro. Mas, Historiadores franceses tem bastante. Tem muitos, claro, tem muitos. Mais hype do que ele. É, mais ainda? Tem. Mas, o Philippe Arrier, para quem não conhece, ele é um historiador francês, ele fala muito sobre educação, né? Sobre educação na França. Na verdade, ele prefere abordar temas que a grande narrativa da história não aborda. Quando a gente estuda história, geralmente a gente estuda história econômica, história política, as revoluções, os grandes movimentos populacionais e tal, né? O Philippe Arrier, ele vai numa pegada um pouquinho diferente, que é abordar temas do pensamento, temas do cotidiano, né? Ele é responsável por aquela coleção bastante conhecida da História da Vida Privada, né? Que depois ganhou... É o Philippe Arrier, né? Agora eu não sei se estou falando besteira, mas acho que é ele. Que é a História da Vida Privada, que depois ganhou uma versão no Brasil, né? A História da Vida Privada no Brasil. E o Philippe Arrier... É que tem vários organizadores dessa obra. Então... Ele é um deles, né? Ele é um deles. E o Philippe Arrier, ele fala sobre a história da educação e tal. No Brasil, a gente tem uma historiadora que vai no mesmo sentido, que é a Mari Del Priore, né? Que gosta de estudar esses assuntos de história que estão ligados não a essas grandes narrativas da história, essa maneira como a gente estuda história na escola, de estudar as mudanças econômicas, políticas e assim por diante, mas ela vai no sentido que ela tem, por exemplo, a história das mulheres no Brasil. Gente, é muito interessante. A Mari Del Priore é demais. A história das crianças no Brasil, a história da sexualidade no Brasil, né? Então, ela tem uma série de livros que buscam enfim, falar sobre temas transversais a partir da história, né? E o Philippe Arrier, ele levanta um assunto aqui na história da morte no Ocidente, que é o seguinte: como que o Ocidente viu a morte no decorrer da história? Por que eu lembrei desse livro e eu fui buscar esse livro ontem para ter repertório aqui para fazer a live, né? Porque eu já tinha lido, mas fui pegar um capítulo específico, porque ontem eu assisti a um filme chamado Beautiful, só que se escreve B-I-U, se escreve errado, né? Beautiful, B-I-U, que é de um cineasta, de um diretor mexicano chamado Alejandro Iñárritu. E ele é muito conhecido por 3 filmes, né, que tem uma característica muito parecida, que são Amores Brutos, o 21 Gramas e Babel, que é o mais recente, né? São 3 filmes que são muito semelhantes entre si. Você tem personagens cujas histórias são independentes, em algum momento as histórias se cruzam. Nossa, eu recomendo os 3 demais, assim. Eles são considerados uma trilogia temática, né? Não é uma trilogia da história, mas é um tema parecido, né? Eu fiquei meio... Quando eu estava pensando aqui na live, eu fiquei meio... assim, eu tinha uma ressalva nesse nome trilogia, porque esse nome trilogia, ele carrega pra gente essa ideia de sequência, né? E não é nada disso. Eles são filmes que têm estruturas parecidas, né? Os 3 filmes têm estruturas muito parecidas. Eu recomendo, gente, assistam os 3, assim, o Babel, Amores Brutos e 21 Gramas. Depois, o filme mais recente dele é um filme que se chama Birdman, que tá no Netflix e tal, né? E esse filme Beautiful, que é de 2011, eu lembro que eu tinha assistido no cinema e depois acabei me esquecendo completamente desse filme. Ele trata dessa temática da morte de uma maneira muito interessante, né? Ele trata de vários assuntos. Primeiro, que ele é um diretor mexicano, mas o filme se passa em Barcelona. Ele aborda vários temas, ele fala sobre imigrantes ilegais, fala sobre exploração de trabalho desses imigrantes ilegais, né? O personagem principal, que é feito pelo Javier Bardem,
que é o marido da Penélope Cruz, né? Ele é ele mora em Barcelona e ele explora o trabalho de chineses ilegais que fabricam numa confecção, fabricam bolsas e tal, e ele explora também o trabalho de africanos ilegais que vendem essas mercadorias feitas pelos chineses nas ruas de Barcelona. Ele é o responsável por articular esses dois grupos e por subornar a polícia de Barcelona para permitir que eles vendam os produtos falsificados, né? Mas um dos temas mais interessantes desse filme, e que talvez quando vocês forem assistir ao filme, que para quem não assistiu, talvez passe até despercebido, mas eu acho que ontem meu olhar estava voltado para isso, é a maneira como ele aborda a questão da morte. Esse personagem, ele chama Uxbal. Ele descobre que ele tem câncer e ele vai morrer daqui 2 meses. Ele tem 2 filhos, a mulher dele é viciada e ele está separado dela, então ele tem 2 meses para tentar saber como que os filhos vão ficar, né, com quem que ele vai ficar, e tem um detalhe que ele é médium, né, ele consegue, ele geralmente vai a velórios para conversar com os mortos que estão ali sendo velados, e dá uma espécie de consolo para a família que está no velório e tal. E é uma abordagem da morte que é muito bonita. Você sabe que isso eu acho que tem a ver, inclusive, com o fato de o diretor ser mexicano, né? Porque o México tem uma relação com a morte que é muito diferente da relação que a gente tem, né? A morte para eles é vista de fato como um elemento natural, né? Muitas vezes até festivo, né? E aí, vendo esse filme, me veio à cabeça o livro do Philippe Herrier, e eu fui buscar no capítulo dele aqui como que nós vemos a morte no Ocidente, né? E ele comenta o seguinte: durante toda a Idade Média, durante toda até a Antiguidade e a Idade Média, a morte era um evento que sempre esteve presente na vida das pessoas, né? Seja por conta da peste, da taxa de mortalidade, da baixa expectativa de vida, mas a morte ela não era uma espécie de tabu que nós construímos, e ele data isso, né? A morte sempre esteve presente na vida das pessoas, né? Ela era vista como um elemento que, assim como o nascimento, era um momento excepcional, mas não tinha nada de extraordinário, né? E o Ocidente passou a ver a morte como uma espécie de tabu. O capítulo em que ele fala sobre isso, ele chama de morte interdita. É uma tradução ruim do francês, porque interdire no francês significa proibir, né? Então é a morte proibida, seria uma tradução melhor. E aí ele vai explicando isso pra gente, ele vai mostrando como que a morte no Ocidente passou a ser um assunto que nós não abordamos, que nós evitamos abordar e que nós não encaramos como se fosse um evento natural, né? Ele fala o seguinte, eu fiz algumas anotações aqui, porque é muita coisa. O Philippe Herrier é muito denso, né? Muito, muito denso de se ler. Ele fala que o começo disso foi no começo do século XX, nos Estados Unidos, porque ele fala que na Europa, ainda hoje, existe um culto aos mortos que é mais intenso do que nos Estados Unidos, né? Os próprios cemitérios e tudo mais. Mas já começou quando a gente passou a esconder dos moribundos, das pessoas que estavam doentes, a real situação delas. Então ele fala que o primeiro passo para chegar onde a gente chegou, na espécie de morte como um assunto proibido, o primeiro passo foi quando as pessoas passaram a esconder dos doentes a real situação de saúde em que elas estavam. E isso se estendeu depois para uma tentativa de esconder da sociedade como um todo a morte, né? A morte, ela passou a ser, os seus rituais passaram a ser muito mais velados, escondidos, e aí ele vai traçando uma série de eventos. Então ele fala, a casa
que sempre foi o lugar tradicional da morte, foi substituída pelo hospital. Então, no hospital, nós entendemos que o lugar certo para se morrer é no hospital. O lugar certo para se velar o corpo é no velório, é no cemitério. Enquanto até 100 anos atrás, tudo isso se realizava em casa, né? O hospital era um lugar onde se levava um doente para ele ser curado. E se não houvesse mais chances de cura, ele era encaminhado para casa, porque havia toda uma espécie de ritual entre os familiares que esperavam pela morte do ente querido, né? Ele fala que hoje não, hoje dessa espécie de ritual familiar, a gente transformou a morte num ritual procedimental, né, que eu também acho que é uma tradução ruim do francês, mas é um ritual procedimental. Então, é um ritual técnico, feito por profissionais, que são médicos, enfermeiros e tal. Ele até aponta pra gente assim, que a gente partilhou a morte em várias partes, né? Ele fala, a gente já não sabe exatamente quando que é a morte, né? Se é quando os pensamentos cessam, se é quando o coração para de bater, se é quando não há mais sensibilidade e assim por diante. Então houve toda uma dimensão técnica que tomou conta do evento morte, né? Além disso, e aí é um ponto muito importante que ele chega, a gente passou a censurar as pessoas que estavam em luto. O luto passou a ser visto como uma coisa que deve ser vivida individualmente. Até a Idade Média, o luto era coletivo, né? A pessoa partilhava a dor do sentimento de perda com os demais. Hoje, a gente entende que esse é um sentimento que a pessoa deve resolver sozinha, geralmente num ambiente particular, né? E que a gente entende que o luto deve ser vivido individualmente. A psicanálise vai falar sobre luto de uma maneira extensíssima, né? E um dos grandes problemas que o Arrier, inclusive citando Freud, né, um dos grandes problemas que o Arrier fala dessa mudança de perspectiva em relação ao luto é o fato de que as pessoas, o luto, ele foi feito para ser vivido coletivamente, né? Assim como, e existe aqui um paralelo com o nascimento, né? O nascimento, ele é festejado coletivamente, mas a morte, a gente entende que ela deve ser consolada individualmente. E ele fala, isso talvez seja o grande problema que o Ocidente criou em administrar o luto, né? Já que ele só pode ser resolvido individualmente e a pessoa, e aqui chega no ponto que eu queria chegar, a pessoa teve esse sentimento de luto proibido, né, de ser demonstrado publicamente. Ele fala que, em grande medida, isso é devido ao protestantismo, né? Porque, diferentemente do catolicismo, o protestantismo prevê essa ideia de que não há um culto propriamente aos mortos, né? Não há uma visitação de túmulos. Ele fala que, inclusive, entre católicos, havia o costume, né, isso na Europa, de que os mortos fossem enterrados o mais próximo possível dos santos. Por isso que os cemitérios na Europa, eles sempre eram no entorno das igrejas. Quando a gente chega nos Estados Unidos, você tem uma especialização, ou como que eu posso dizer? Uma racionalização, no sentido weberiano da palavra, uma racionalização da morte, né? E a morte passa a ser uma espécie de comércio mesmo. O cemitério você vai lá, encontra e vende, o túmulo e assim por diante. Ele fala que o ponto máximo dessa ideia de anulação da morte é a cremação. A cremação, que não era comum em países católicos, ela passa a ser comum na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, mas é a tentativa de demonstrar que após a morte nada mais resta, não há o que fazer, não há corpo a ser lembrado ou cultuado e assim por diante. E aí chega para um ponto importante. Quando que isso começa? Isso começa nos Estados Unidos no início do século XX. Por quê? E aí eu queria
pegar um trechinho aqui que é interessantíssimo, e olha como isso fala diretamente para a gente. E detalhe, esse livro é de 75. Esse livro é de 77, 1977. Então, quando ele fala atualmente aqui, é 1977, né? Mas eu acho que continua sendo. Ele diz o seguinte: uma causalidade aparece prontamente. A necessidade da felicidade, o dever moral e a obrigação social de contribuir para a felicidade coletiva, evitando toda causa de tristeza ou de aborrecimento, mantendo um ar de estar sempre feliz, mesmo se estando no fundo da depressão. Demonstrando algum sinal de tristeza, peca-se contra a felicidade, que é posta em questão, e a sociedade arrisca-se então a perder sua razão de ser. Então ele fala que justamente, e olha que interessante esse paralelo que ele cria, justamente porque se criou um American Way of Life, que é a vida totalmente feliz, criou-se um American Way of Death, um jeito americano de morrer, que é a morte como aniquilação total do indivíduo, que sequer deve ser lembrado. E o luto, ele deve ser resolvido individualmente, né? Então ele fala que isso é pesadíssimo isso, né? É muito interessante, né? Justamente porque se criou um jeito americano de viver, que é a da felicidade, muitas vezes baseada no consumo e tal. A felicidade a todo custo, criou-se uma nova maneira de se ver a vida. E eu adoro quando a gente consegue ver uma correlação entre eventos sociais e eventos psicológicos, né? Existe uma velha discussão na antropologia que é essa: se é a sociedade que influencia o pensamento ou o pensamento que influencia a sociedade, e na verdade são ambos, né? Eles estão numa dialética. E ele, falando, já para encerrar então, que eu acho que já vai dar o nosso tempo, em 1977, ele fala o seguinte: hoje existe toda uma literatura médica tentando mostrar que a gente precisa rehumanizar a morte. A ideia da morte no hospital, ele até fala do indivíduo sozinho, no meio de desconhecidos, não é a melhor opção. A morte, ela é um evento natural e que deve ser vivido entre aqueles que celebram, por exemplo, o nascimento. E veja que ele está falando isso em 77. A gente fala tanto hoje, por exemplo, de parto humanizado. E por que a gente não fala de morte humanizada? Não é? O parto, não mais sendo aquele momento técnico da mulher cercada de indivíduos que ela não conhece e que vai simplesmente retirar o bebê e vai partir para outro parto, mas vendo como um momento de transição de uma vida, né? Ele fala que hoje, isso em 77, hoje existe toda uma literatura médica que tenta rever uma maneira de humanizar novamente a morte, um evento que foi desumanizado em grande parte pelas vertentes protestantes do cristianismo. É isso. Show. Cara, legal. Eu queria comentar algumas coisas, mas a gente tem 15 segundos para fechar a live. Eu acho que vale a pena deixar essas reflexões em suspenso aí, né? E de repente comentar deixar nos comentários. Mas e voltando. Cortou a live e você já deu play de volta, né? Já voltamos para o ponto que parou. Mesmo que o assunto seja morte. Tá certo. Não é para ser tratado assim. Mas vamos terminar esse assunto, então. Acho que vale a pena a gente pegar mais uns minutinhos, assim, rapidinho, para comentar um pouco isso. Teve duas coisas que você falou, cara, que eu achei, que eu fiquei pensando assim... Acho que quem estava ouvindo também deve ter pensado junto. Quando você leu o trecho e falou sobre essa questão da construção da felicidade, né, de aparentar, etc. Em 1978, 77, cara, é impossível a gente não
A gente não vincular com a ideia de, meu, o cara tá pensando isso, não existia redes sociais. Exatamente. A gente só potencializou, né, isso que ele está falando em 77. É curiosíssimo para a gente perceber, né, que se isso estava sendo discutido naquele contexto, não quer dizer que essa ideia que eu já vi muita gente comentando sobre o quanto as redes sociais, por exemplo, essa plataforma que a gente está usando aqui, o Instagram, construiu, né, criou em nós uma necessidade que a gente não tinha de construir uma falsa realidade, uma realidade aparente de felicidade permanente, etc. e tal, que na verdade talvez seja então uma grande bobagem, né? Um erro no cálculo. Que na verdade a rede social, ela, como você disse, potencializa ou abre novos horizontes, abre novas ferramentas para a gente satisfazer essa questão que é mais antiga, né? Que é mais perpétua. Isso eu fiquei pensando assim, caramba, muito, muito interessante, né? E são coisas, né, que pessoas como ele, quando você tinha falado lá de historiadores franceses mais conhecidos, eu tinha pensado no Georges Duby. Sim. Que geralmente se fala mais na academia. E foi com o Georges Duby, depois que eu vi aqui na colinha, que ele escreveu a parte que eles organizaram da história da vida privada, né? Então, esse tipo de raciocínio é algo que a gente deve muito a essa corrente histórica que sai daquela, por assim dizer, questão mais tradicional da história política e da história econômica, né? História mais dura, história mais dos fatos, né? E caminha para essa coisa mais subjetiva da história das ideias, da história do cotidiano, né? E que, enfim, hoje em dia tem um campo muito maior, né, do que qualquer outra área, justamente pela necessidade que se tem de discutir mais a respeito disso cada vez mais. Essa questão da morte, eu acho que ela entra fundamentalmente. E aí o que eu queria não sei se quando você preparou essa reflexão, etc., passou pela sua cabeça, ou como você enxerga o quanto isso, essa ideia que você propõe, que você apresentou de necessidade de ressignificação do sentido da morte, né? Dessa sacralização exagerada que a gente deu para a morte no sentido da gente fugir dela, né? Como que isso se aplica nesse momento em que a morte tá mais próxima, né? Que mais do que nunca a gente fala de morte todos os dias, 1000 mortos, em que a gente vê, né, uma preocupação muito, muito sensível nos meios de comunicação ao lidar com as mortes como número, né? Hoje morreram 1.200, aí logo vem um comentário, cada uma dessas mortes é uma pessoa com sonhos, etc. e tal, que é um cuidado que a imprensa tem, que com certeza absoluta ela não teria alguns anos atrás, né? E que, inclusive, há pouco tempo atrás era tratado realmente de maneira banal, as estatísticas, né? Quando se falava, por exemplo, da violência, das mortes por violência. Eu não vi no ano passado uma preocupação tão grande assim com relação a essa ideia de caracterizar a morte de maneira a não banalizá-la por meio dos números. Quando se falava lá dos 60 e poucos mil mortos pela violência, isso era meramente mostrado como um dado de políticas públicas. Né? Ninguém falava, mas cada um desses mortos, né, tem um sonho e tal, como a questão da doença traz agora. E aí, pensando nessa ideia, né, se eu não me engano, eu posso estar viajando, mas eu tenho uma memória, eu tenho uma ideia da faculdade, que foi esse autor aí que, ao falar da questão da banalização da morte, propôs que foi na época da peste negra que a ideia dessa naturalização da morte se deu
e que, né, depois acabou se perdendo mais no século XIX, né, no século XVIII, etc. Mas que no século XIV, com a peste negra, a morte se tornou cotidiano, a morte se tornou próxima, vizinha, né? Então a maneira de se lidar com a morte mudou. E se tornou daquela maneira que você apresentou. Se eu não estou enganado, como não preparei isso, pode ser que eu esteja viajando, mas acho que a ideia é essa. Tem uns textos, se eu não me engano é dele mesmo, que vinculam a ideia da peste negra, né? A peste negra, ela trouxe a morte para a realidade concreta de todos. Ela já existia, claro, porque a expectativa de vida era baixa, porque a fome era massacrante e tal, mas ela atinge o padre, ela atinge o nobre, ela atinge a todos de maneira muito mais costumeira, de modo que as pessoas se acostumaram com ela, né? E isso, tem aquele quadro, né, da dança macabra, né, em que a morte ela baila em meio a todos os arquétipos da sociedade medieval, né? E talvez nós estejamos vivendo um processo que seja parecido com isso, né? Nós estamos nos aproximando da morte como uma realidade mais próxima, né? Então, como que você enxerga isso, Lê? Queria que você tentasse comentar aí. Você sabe, Marcos, nesse livro também, quando ele fala, né, que durante toda a Idade Média a relação com a morte era uma relação mais próxima, ele data isso com a crise da peste negra, né? Então é isso mesmo. E é justamente nesse livro, num outro capítulo que me interessava, o capítulo em que ele fala sobre a morte hoje, né? Que é o quarto capítulo que tem esse título que eu falei, a morte interdita, a morte proibida. E hoje, eu acho que, assim, existe uma tentativa, mas me parece uma tentativa um tanto demagógica também dos meios de imprensa, de sempre falar, olha, morreram 107 mil pessoas, mas cada uma tem uma história, tem sonhos, tarará, 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 né? Porque, tudo bem, é uma tentativa de fazer isso, ela é válida e tal, mas não acho que convence as pessoas, porque a gente está tão imerso nessa ideia da morte como número, e de que, por exemplo, 107 mil mortos, a gente calcula isso muito mais como um prejuízo político para o Bolsonaro do que como o fato de 107 mil mortes, né? Do ponto de vista do luto de 107 mil famílias, né? Então, eu acho que ainda assim a gente é um tanto demagógico. A gente está tentando fazer isso, e ele mostra como desde a década de 70 a própria medicina já tenta humanizar a morte e tudo mais, né? Já que a gente voltou, a gente decidiu voltar aqui para a live para terminar, porque teve um corte abrupto, né? E então eu queria só falar, tem um outro historiador francês também que vai nessa linha de história das ideias, de história do cotidiano, que é o Georges Minoir, que ele tem a história do ateísmo, ele tem a história do suicídio, né? A história do suicídio é muito interessante. Ele mostra como que o suicídio foi visto historicamente, como que ele é visto hoje em sociedades diferentes, né? O suicídio tem uma imagem completamente diferente, por exemplo, na sociedade japonesa. Ele é uma prática aceitável, né, na sociedade japonesa e tudo mais. Enquanto para nós ele é um problema que tão insolúvel que a gente evita falar, né? Então, já que a gente voltou, tem um capítulo do Eric Hobsbawm que eu uso em prova, já usei assim em prova, estou usando esse capítulo desde 2015 em prova, que é o capítulo da Era dos Extremos, em que ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial. E ele fala o seguinte: por que a Primeira Guerra Mundial matou tanto? E depois a Segunda ia matar mais ainda, né? Mas por que a Primeira Guerra Mundial matou tanto? Ele fala que, mais do que a tentativa dos historiadores
de explicarem, mas agora eles tinham armas mais potentes, eles tinham aviões e tal, ele fala que mais importante do que isso foi uma mudança de mentalidade gerada por essas armas. Então, o Leonel está participando. O Leonel tá querendo aparecer hoje. Ô, Gatinho, e aí? Ele tá aí, né? Então, o que ele fala? Ele tá fala... puto porque eu fiquei vários dias fora sem dormir em casa. É lógico. Mas, por favor. Então, o que o Hobsbawm fala nesse capítulo? Ele fala o seguinte: agora se estava matando com metralhadoras, estava se matando com aviões. O que isso significa? Significa que se matam mais pessoas? Sim. Mas isso não é o suficiente para explicar por que houve tantos mortos. Mas é porque matar com metralhadoras, matar com aviões, significa não acertar seres humanos, mas atingir alvos. Olha como a mudança da nomenclatura faz mudar a gravidade da morte, né? Então, ele fala o seguinte, ele até cria uma imagem que está nesse texto que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte: um jovem inglês que foi educado num colégio aristocrático, religioso, ele jamais enfiaria uma baioneta na barriga de uma aldeã grávida. Mas ele não estava matando com baionetas, ele não estava matando com espadas, ele estava matando com aviões. Então não é tão grave você jogar uma bomba sobre Berlim, ou jogar uma bomba sobre Paris, né? Porque você não está vendo o alvo. Então o alvo ele se torna estatística. Então o Hobsbawm, e essa era uma das perguntas que eu sempre uso em prova é essa. O Hobsbawm ele fala assim: houve uma desumanização da guerra. E aí ele explica o que ele quer dizer com essa palavra desumanização. É o sentido literal dessa palavra. Houve uma desumanização porque quem estava morrendo... Não, primeiro, quem estava matando não eram homens, eram máquinas. E quem estava morrendo também não eram homens, eram estatísticas. Então, quando você dessacraliza o aspecto da vida, ela perde gravidade, né? Então, o que o Philippe Arrier está apontando aqui é exatamente esse ponto, né? A morte, ela passou a ser um tabu tão grande no Ocidente que ela passou a ser realizada em lugares específicos e que geralmente as pessoas não querem ir, estão escondidos, né? É um assunto proibido. Eu acho que essa palavra ela é interessantíssima, é um assunto proibido. E tem um ponto interessante que é o seguinte: ele faz uma... só uma outra coisa antes de eu falar desse último ponto. Tem um filme alemão que se chama... Ai, cacete, esqueci. Assisti agora faz 2 semanas. A Vida dos Outros. A Vida dos Outros. É um filme alemão e tal. E nesse filme se comenta o seguinte: na Alemanha Oriental, a partir de 1966 ou 65, eles pararam de contabilizar o número de suicídios. Então, olha isso, Marcos. O narrador do filme, ele até fala assim, ele fala, olha, o departamento de estatísticas aqui da Alemanha, ele sabe quantos calçados eu uso por ano, ele sabe quantas passagens de ônibus eu uso todos os dias para ir trabalhar, mas eles pararam de contabilizar o número de suicídios. E ele até conta, ele até fala, por quê? Talvez para os burocratas alemães, o suicídio seja um negócio tão doloroso que não deva ser contabilizado, né? E existe uma questão política também, né? O número de suicídios numa sociedade que se pretende mostrar uma sociedade em que a felicidade foi construída é um problema político, né? Porque o suicídio significa não só a morte de um ser humano, mas significa a desistência de um ser humano. Você percebe a gravidade disso, né? A desistência de sonhos,
a desistência de futuro e assim por diante. Então, era um problema do ponto de vista ideológico saber quantos alemães se suicidavam na Alemanha Oriental. Isso era uma estatística que eles pararam de contabilizar. E eles passaram a chamar, aí era só isso tem tudo a ver com aquela burocracia alemã que a gente chama, né? Eles passavam a chamar de auto-homicídio. Né? Um auto-homicídio que é, enfim, é só uma mudança de nomenclatura, mas a gente sabe que sistemas totalitários se valem dessas mudanças de nomenclatura. E, já que a gente voltou, só para não me alongar, um último comentário que o Felipe Arrier faz, que é no outro capítulo do livro, em que ele fala sobre o Halloween. Né? Primeiro ele fala o seguinte, a morte passou a ser um assunto tão proibido no Ocidente quanto o sexo. Então, o sexo, que é também um evento natural, né, é um assunto que existe todo um tabu, existe toda uma burocracia para se tratar e assim por diante. Né? A morte passou a ser um assunto tão interdito, tão censurado e tão proibido quanto o próprio sexo. Uma prova disso é uma correlação que a gente pode fazer entre o Halloween e o Carnaval. A ideia, olha que curioso isso, o Carnaval, ele é uma espécie de... O Aristóteles fala, né, do sentimento da catarse. Quando você dá para um indivíduo um momento em que ele pode fazer o que ele quiser, você consegue controlar esse indivíduo o tempo todo depois. A ideia do Carnaval, inicialmente, era essa. Você tem um período do ano, de 4 dias, em que existe toda uma liberalização sexual, em que o indivíduo pode realizar todas as suas fantasias, seus desejos sexuais, com o intuito de que, durante todo o ano, seja mantida a moral sexual. Né? Ele fala que o Halloween, tal como ele é realizado nos Estados Unidos, é um grande paralelo que a gente tem em relação ao Carnaval. Então, é um momento do ano em que a gente pode falar da morte, em que a gente pode brincar com esse assunto, a gente pode usar fantasia e não sei o quê, para que, no restante do ano, esse assunto volte a ser um assunto proibido. Né? Olha esse paralelo. É demais essa ideia, né? Porque são dois assuntos que são proibidos do ponto de vista ideológico nosso, né? Numa sociedade que tem que ser, ao mesmo tempo, racional, e o sexo não é racional, o sexo é instintivo, certo? E tem que ser feliz. Então, uma sociedade que tem que ser racional, ela tem que censurar o sexo. Uma sociedade que tem que ser feliz, ela tem que censurar a morte. Então, você dá momentos específicos para que isso seja comentado, para que se mantenha a moral em todos os outros. Muito louco, né? Sensacional, cara. Sensacional. Acho que agora sim, né, Lê? Agora sim. Ainda bem que a gente voltou, ainda bem. Porque eu falei muito rápido. Sim, exatamente, nossa. Mas era isso. Fez toda a diferença. Concluiu muito bem e deu todo um sentido diferente. Ainda sugeri um outro filme aí para minha listinha de filmes que você indica e que eu assisto depois. Da hora. Assiste sim, esse daí tá no... Lê, então... Os dois estão na Amazon, tanto o Beautiful quanto o outro alemão que eu falei que eu já esqueci o nome. Qual que é o nome dele? Esqueci. A Vida dos Outros. A Vida dos Outros. A Vida dos Outros. É isso daí. Beleza? Lê, então muito obrigado aí por mais uma semana. Valeu. Pessoal, nós estamos já com todos os nossos vídeos anteriores lá no canal do YouTube, para quem quiser ver a versão editadazinha, tal, quem quiser ver alguma coisa de novo, então quem perdeu e quiser acompanhar lá, não esqueça de dar uma checada lá com a gente. Fala do áudio, Marcos. Ficamos aí, boa semana para todos vocês e até a próxima. Eu ia falar para você, fala do áudio, que a gente vai fazer o canal com podcast, as lives, mas só em áudio. Ah, sim. Sim, exatamente. A gente vai disponibilizar isso aí nos próximos dias. Estamos nesse processo aí. Beleza? Gente, é nóis.
Uma ótima semana para todos, para todas. Até domingo que vem. Valeu, Lê. Até.